O Maio Amarelo foi criado para trazer uma reflexão sobre os índices tão altos de acidentes no trânsito. Mas nestes últimos tempos, em que os acidentes caíram por causa do isolamento social, a gente tem que repensar não só o que ocorre com o nosso trânsito agora, mas o que vai acontecer quando todo mundo voltar para as ruas e tirar seus carros da garagem. Até porque estar seguro no trânsito depende de muitos fatores, seja o modo de dirigir, empatia pelos envolvidos, como já abordamos no episódio anterior, e principalmente nas condições do seu automóvel. Por exemplo, você sabe o que tem no seu carro que pode te proteger? Quais são esses equipamentos e como fazer a manutenção deles, principalmente após ter ficado um tempo parado? E para tirar algumas dessas dúvidas e ampliar esse assunto, convidamos João Irineu Medeiros, diretor de Segurança Veicular e Conformidade Regulatória também da FCA, e Ricardo Dilser, assessor técnico da FCA. João, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Obrigada pela presença. Oi, Thaís. É um prazer estar participando dessa iniciativa. E a minha primeira pergunta é, na verdade, uma dúvida de muitas pessoas. O que tem no nosso carro que ajuda a nos proteger? Um dos itens mais conhecidos é o airbag, né? Mas o que tem no nosso veículo que pode também ajudar a evitar um acidente ou possivelmente reduzir danos de um acidente? O produto automóvel ele evoluiu bastante nos últimos anos, né? A introdução da conectividade, da tecnologia da informação e da automação traz para o veículo um nível de segurança cada vez maior. Então, a gente começa lá em décadas anteriores com a adoção de cinto de segurança, introdução de airbag, o sistema de antibloqueio das rodas do freio, né? Ou seja, o sistema ele comanda as rodas durante uma frenagem para evitar que uma das rodas do carro trave durante essa frenagem e assim você perca a estabilidade do carro. Então, o sistema que controla isso é um sistema que vem aí da indústria aeronáutica, aplicado à indústria automobilística. Nós temos sistema de frenagem autônoma, né? Ou seja, o veículo com seus sensores ele é capaz de detectar a necessidade de uma frenagem, independente da atenção do motorista. Tem sistemas aí de mudança de faixa que detectam a mudança de faixa caso o cliente, por alguma razão, não esteja atento durante a direção do veículo. Nós temos controle de estabilidade do veículo, né? Caso o veículo esteja numa curva e apresente uma tendência de perder estabilidade, o sistema detecta essa trajetória do carro e corrige a trajetória do carro, independente do homem, né, do condutor. Então, existem vários sistemas de segurança que foram implementados, estão sendo implementados no veículo para reduzir a possibilidade de acidentes. Bom, uma curiosidade. Como que são feitos esses testes de segurança na fábrica? Na FCA, temos o Crash Test, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho como que funciona esse processo? O automóvel é um produto assim, bastante complexo, né? A gente está falando de um produto que tem aproximadamente 4.000 componentes. Para poder regular a utilização desse produto no campo, né? No ambiente em que a gente vive, existem uma série de regulamentos, né? Dentre eles, os regulamentos de segurança veicular. O Denatran é o órgão, a agência máxima aqui no país para esses regulamentos, né? E esses vários regulamentos, eles padronizam, né, o mínimo de segurança que o veículo precisa ter para ele ser comercializado, para ele ser vendido. Em função desses regulamentos, as empresas precisam executar os testes segundo um determinado padrão. E para os testes de crash, né, que são aqueles testes de colisão, são vários tipos de colisão, e durante esses testes de colisão a gente precisa de um laboratório especial, né? O laboratório também é padronizado. Os equipamentos são padronizados e os engenheiros são engenheiros especializados nesses testes. E a gente precisa garantir, né, que a gente consiga respeitar todos esses parâmetros durante a liberação de um veículo para comercialização. Isso faz parte do desenvolvimento de um veículo, né? Ou seja, um veículo novo que leva aí anos para ser desenvolvido. As provas de crash fazem parte desse processo. A gente precisa também ressaltar que uma parte do trabalho é feito na simulação virtual. Hoje a gente tem sistemas computadorizados, né, que conseguem simular de maneira
bastante acurada o resultado de uma prova de crash. Então, a gente faz todo um trabalho virtual. Depois de feito o trabalho virtual, a gente vai poder checar isso durante as provas de crash, que são provas físicas reais. Bacana, João. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer conversar com você. Eu é que agradeço. É um prazer a gente estar participando de um momento tão importante. Mas, assim, que esse mês de maio não seja só o mês de maio, que a gente possa estender isso para todos os dias do ano. E agora, que já sabemos como os veículos da FCA são fabricados pensando na nossa segurança, vamos conversar com Ricardo Dilser, assessor técnico da FCA e também piloto, que vai dar algumas dicas para um trânsito seguro. Muito obrigada pela sua participação, Dilser. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Então, para quem não tem um carro que acabou de sair da fábrica, né, um carro mais antigo, quais seriam as suas dicas? Como saber se o veículo está em umas condições seguras e como fazer a manutenção desses veículos? É um prazer estar com todos vocês aqui. Vamos lá, as dicas servem tanto para carros novos, para carros mais velhinhos. O primeiro item que a gente deve olhar é o pneu, tá? Quando o carro fica muito tempo parado, normalmente, isso é uma característica natural do processo da borracha do pneu, enfim, o pneu fica murcho e ele fica com aquela barriguinha, né? Parece a gente aí na quarentena, né? Que a gente não está se cuidando, pelo menos ficando em casa, e a barriga cresce um pouquinho. Vamos lá, o pneu também pode crescer a barriguinha dele. Isso é fácil porque visualmente a gente já consegue enxergar essa barriguinha do pneu, sinal de que o pneu está murcho. E o pneu murcho pode colocar a performance de todo o conjunto do automóvel em risco. Então a primeira dica, quando a gente colocar o carro em movimento, saindo desse momento que a gente está vivendo agora, é correr numa concessionária, correr numa oficina de confiança, correr até no posto de combustível e calibrar os pneus. Segundo ponto que a gente tem que dar uma olhada no carro, quando a gente pegar o carro de novo, tá? É a gente tentar, o mais rápido possível, fazer uma revisão básica desse carro, seja na sua concessionária, seja na sua oficina de confiança, porque alguns itens podem ficar comprometidos. Falando de segurança, que a gente está aqui no Maio Amarelo, o primeiro deles, tirando o pneu que a gente já comentou, que a gente tem que calibrar os pneus, são os limpadores de para-brisa. O limpador de para-brisa ele está lá quietinho e a gente quase não olha para ele, mas a gente lembra muito dele quando começa a chover. E quando começa a chover, você liga o limpador de para-brisa e o limpador de para-brisa não funciona corretamente. E normalmente quando o carro fica muito tempo parado, o contato do limpador de para-brisa com o vidro, né, do próprio para-brisa, ele machuca aquele lábiozinho, que é um lábio de borracha, gente, é uma coisa bem simples assim, mas aquele lábio fica ressecado, fica machucadinho e depois o funcionamento do limpador de para-brisa não fica legal. Segundo ponto, ainda com relação à segurança, e nesse processo, veja também o limpador traseiro. Vamos lá, continuando agora, vamos checar toda a parte elétrica do veículo. Isso dá para a gente fazer em casa, não precisa nem gastar dinheiro com isso. Pede para alguém ajudar. Acenda os faróis e faça um exame visual. O farol está acendendo corretamente, dos dois lados. Ligue as setas indicadoras para a esquerda, para a direita. Perceba também se o pisca-alerta está funcionando direitinho. O pisca-alerta, quando você aperta o botão, é aquele que acende todas as setas do veículo, tanto à direita quanto à esquerda, da frente e atrás. E depois, como o carro ficou muito tempo parado, é legal a gente dar uma olhada aí partindo mais para a área do motor, nas correias e nos fluidos. Os fluidos todos eles, ok? O óleo lubrificante, o fluido do limpador do para-brisa, o fluido do radiador. Isso é importante também a gente dar uma checada para que a gente tenha o carro em ordem saindo desse momento aqui de quarentena. Legal, Dilser. E para a gente ter um bom trânsito, e quando eu digo um bom trânsito, é um trânsito seguro, não depende só do carro estar em um bom estado e com todos os equipamentos de segurança, como você já citou, né? Mas principalmente no modo de dirigir. E esse é um ponto muito importante, né? Que é bacana a gente trazer aqui para o nosso ouvinte. Porque não adianta ter um carro super seguro e não ter atitudes seguras ao volante, né? Conta para a gente quais dicas você dá
para a direção defensiva? O carro, ele é um megafone. Quando a gente olha dentro de uma multidão e um megafone, né, o carro ele se comporta da mesma maneira com relação ao nosso comportamento. Então, nós ficamos mais fortes porque a gente pode encarar uma subida, nós ficamos muito mais endurance, né? A gente fica muito mais resistente porque a gente pode fazer uma viagem de 500 quilômetros, a gente se sente muito mais seguro porque definitivamente a gente está dentro de uma caixa com toda a segurança, né? Com um airbag, com cinto de segurança. Então a gente se sente realmente melhor, a gente se sente mais poderoso, a gente se sente mais poderosa. Mas o curioso é o seguinte, todo mundo no trânsito se sente dessa maneira. E é aí que começam os problemas. Por que que eu tenho mais poder, mais vantagem ou mais chance de ter aquela vaga no estacionamento ou de fazer aquela ultrapassagem ou de não deixar o outro carro entrar na minha frente? Então, normalmente, a gente tem uma visão comportamental diferente dentro e fora do carro. E você sendo gentil, você cedendo o seu espaço na rua, na avenida, na estrada, não vai comprometer absolutamente nada ao seu tempo. Você vai chegar 30 segundos à frente do tempo, você ganhou 30 segundos, você perdeu 30 segundos, 1 minuto, 5, 10, não importa. Quando a gente está falando de segurança, você evitar um acidente, você evitar com que pessoas se machuquem, isso tem que ser primordial na nossa maneira de conduzir o carro, e tudo isso começa na simpatia, tudo isso começa na civilidade, tudo isso começa no fato de você ser gentil. É muito legal essa reflexão, né? Porque o trânsito realmente mostra muito, né, a atitude das pessoas, como elas mudam, se transformam muitas vezes no trânsito e talvez para parar no sinal do lado do motorista a quem ele deu uma fechada ou não deixou passar, né? E esse é um momento mesmo da gente trabalhar várias questões psicológicas, emocionais, né? Com certeza muita gente deve estar refletindo sobre isso, é um momento para isso, né? Mas você acha que depois disso tudo, né, o que vivemos em relação a essa pandemia, o isolamento social, as pessoas terão um comportamento diferente no trânsito? Elas serão mais empáticas dentro e fora dos carros? Porque realmente, né, a gente está trabalhando muito isso, a empatia, o pensar no outro, a ajuda e tudo mais. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa conduta das pessoas? Muito se fala do novo normal que a gente vai viver no pós-pandemia. Mas eu acredito que a gente já esteja vivendo esse momento do novo normal. A nossa relação com o tempo mudou. Antigamente, quando você estava preso no trânsito, querendo chegar rápido no escritório, no seu trabalho, no consultório, na escola, na faculdade, o tempo era uma coisa muito importante. Então, eu não poderia chegar 5 minutos atrasado. Toda essa nossa relação com o tempo, ela mudou por causa agora dessa nossa reclusão, desse nosso distanciamento social. Então, a gente está repensando o tempo nas nossas vidas. Esse é o primeiro ponto de vista. E o segundo ponto de vista, eu acredito que o fato das pessoas estarem distantes, elas estão dando mais valor a pequenas coisas, ao abraço, à simpatia, lembrando que o trânsito também é sociedade, do qual nós temos que respeitá-lo, do qual nós temos que ser cíveis, do qual nós temos que ser muito responsáveis e gentis. A receita não é tão difícil, não. É bem legal a gente fazer essas reflexões, porque a gente está falando de trânsito, mas isso pode ser, né, ampliado em todos os aspectos da vida das pessoas, né? Com certeza isso vai mudar a forma de pensar e de agir de muita gente, né? Bom, nesse período de isolamento, muitos carros ficam parados por dias, né? Talvez até meses. Qual seria, então, né, uma dica de tipo de manutenção no veículo que deve ser feita quando as pessoas quiserem retornar e tirar os carros da garagem, né? Quais são as suas dicas? A manutenção que a gente recomenda no momento agora que os carros estão parados, funciona o motor,
deixe o motor funcionando por pelo menos 5 minutos, levando em conta que o carro esteja no ambiente aberto. Então, para quem mora em prédio, para quem deixa o carro numa garagem subterrânea, tem que tomar muito cuidado com isso. Importante é a gente mexer também nos comandos, tanto do ar-condicionado quanto do ar quente. Fazer com que todos aqueles acessórios e sistemas do carro entrem em funcionamento. Então é legal, além da gente funcionar o carro, tentar movimentar o carro um pouquinho para frente e para trás, ou se possível, dar até uma volta no quarteirão, tomando todos os cuidados, obviamente, que estão sendo recomendados aí pelas entidades ligadas à saúde. E depois, quando a gente colocar esse carro em movimento novamente, quando a vida voltar à nova normalidade, que a gente for usar o carro com mais intensidade, então a gente tem que calibrar os pneus, e o pneu descalibrado, ele consome mais combustível, ele impacta na distância de frenagem, ou seja, o carro fica com até o poder de frenagem comprometido, e ele também, além de aumentar o consumo, piorar aí os índices de frenagem, piora muito a estabilidade, o volante fica mais pesado. Então, o próprio funcionamento do motor garante, por exemplo, com que os bicos injetores do sistema de injeção, eles se limpem automaticamente, porque é quase que um sistema autolimpante. Então, o carro parado, ele degrada mais do que o carro em movimento. Então, a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção nesses detalhes. E uma dúvida que eu tenho aqui em relação, por exemplo, à bateria ou a carros que aceitam tanto combustível de gasolina como etanol, que tem dificuldade na hora de dar a partida. Você tem alguma dica sobre isso? Importante a gente funcionar o carro a cada 10 dias, exatamente porque tem alguns componentes eletroeletrônicos que podem ficar comprometidos. A bateria é a primeira delas. Ah, mas eu não quero dar a partida no carro a cada 10 dias. Ok, não tem problema, mas aí é necessário desconectar o polo negativo da bateria. Isso nos carros mais novos não é um processo muito complicado, não. Até porque o polo negativo da bateria, ele tem até um clipezinho plástico que não necessita nem chave, onde você abre uma espécie de uma argolinha e basta puxar o cabo negativo e deixar esse cabo negativo desconectado. Com o cabo negativo da bateria desconectado, a gente preserva mais os componentes elétricos e eletrônicos do veículo, inclusive a própria bateria. Nos dias muito frio, e agora a gente deve estar entrando nesse período de dias frios, é importante a gente tentar abastecer o carro, mesmo quando flex, com um pouco de gasolina no tanque. Porque se o sistema de partida frio, sobretudo nos carros mais antigos, oferecer algum tipo de dificuldade ou algum tipo de problema na hora da partida, se o carro tiver abastecido somente com etanol, essa partida vai ser bem mais difícil. Então, se o carro for ficar parado durante muito tempo, o carro é um pouco mais velhinho, tem um pouco mais de tempo aí de uso, seria interessante a gente conseguir colocar um pouco de gasolina nessa mistura. Não precisa ser 100% de gasolina, não, mas pelo menos 1/4 de gasolina nessa mistura com o etanol é importante também, e é uma dica super legal. Muito obrigada, Dilcer, por esse bate-papo, pelas suas informações. Eu que agradeço a participação aqui, é sempre um prazer falar de comportamento, falar de trânsito. O trânsito não é uma coisa ruim, não, gente. É a gente que deixa ele ruim. Falar sobre pessoas, falar de automóvel, é um prazer enorme estar aqui. E voltando agora nessa nova normalidade, que a gente consiga voltar melhor, que a gente consiga voltar melhor como sociedade, como cidadão e como motorista. Obrigado a todos. E é isso aí, pessoal. Acabamos de falar com Ricardo Dilcer, assessor técnico da FCA e também piloto, dando dicas aqui pra gente para um trânsito mais seguro. E o nosso podcast fica por aqui, e a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.